As mentiras em que acreditamos. China, Rússia e a Revolução Comunista nos Estados Unidos da América. Jeffrey Nyquist. Em Pântanos Rasos, 24 de setembro de 2019. E eu vi uma grande tristeza cair sobre a humanidade. Os melhores se cansaram de suas obras. Surgiu uma doutrina acompanhada pela fé. Tudo é vazio, tudo é tudo é passado. E de todas as colinas ecoou. Tudo é vazio, tudo é tudo é passado. De fato nós colhemos, mas por que todas as nossas frutas se tornaram-se podres e marrons? O que foi que caiu da lua do mal na noite passada? Em vão foi todo o nosso trabalho. Nosso vinho se tornou veneno, o mal olhado murchou nossos campos e corações. Todos ficamos secos, todos os nossos poços secaram, até o mar se retraiu. Todo o sol deveria rachar, mas a profundeza se recusa a devorar. Ai de nós, onde haverá ainda um mar em que se possa se afogar? Assim lamuriamos em pântanos rasos. Friedrich Nietzsche. Assim falou Zaratustra. Nossa grande vergonha, a vergonha da geração atual, é a forma como fomos enganados. Primeiro, pelo suposto colapso do comunismo. Segundo, por nossa tolerância para com as promessas de políticos socialistas que se negam a ser socialistas. E terceiro, chegando a tolerar um falso conjunto de alegações que deveriam ter sido descartadas como sendo loucura. Como a obsessão de gênero e raça nos dias de hoje. Com a política das mudanças climáticas. Com o romance de nossa cultura com os homossexuais e transexuais. Como Nietzsche intuiu, um pântano raso no qual ouvimos o refrão: tudo é vazio, tudo é tudo é passado. É a crise do niilismo europeu. Quando a União Soviética de certa forma desapareceu, fomos informados de que a subversão comunista era coisa do passado. Depois elegemos os comunistas internamente, embora essas pessoas negassem seu marxismo e ocultassem suas conexões subversivas. Alguns de nós não foram enganados, mas o público não quis ouvir o nosso aviso. O socialismo avança de forma constante, em ritmo acelerado, de forma insistente e militante, com presas e garras de prontidão. Agora estamos presos à medicina socializada, que corrompe a boa medicina. A carga tributária da saúde gratuita, entre aspas, irá efetivamente tomar o lugar dos gastos com a defesa. Ninguém se atreve a rejeitar o dinheiro de impostos para as cirurgias da vovó, embora a medicina socializada tenha mais probabilidade de matar a vovó do que de salvá-la. Em prol de nossa compaixão, diga adeus aos batalhões navais, divisões de tanques e alas aéreas. Nós, afinal de contas, não precisamos deles, né? A ameaça do socialismo totalitário terminou em 1991. Mas não terminou e eles nos seguram pela garganta. E agora ficamos presos numa situação insustentável depois da outra. Sim, eles nos levaram à medicina socializada e estão nos levando à histeria do aquecimento global. Em breve nossa sociedade estará financeiramente arruinada e nossos inimigos terão a balança do poder em suas mãos. Nossos intelectuais do mainstream, que dominam o governo e a mídia, já garantiram que nosso arsenal nuclear se desmantelasse. Não há como sobreviver a esses idiotas educados. Gente com cérebros enormes, mentes pequenas e nenhum instinto sequer. William F. Buckley reconhecidamente disse que ele preferia viver numa sociedade governada pelos primeiros 2.000 nomes da lista telefônica de Boston do que numa sociedade governada pelos 2.000 membros do corpo docente da Universidade de Harvard. Mas Harvard venceu, Stanford, Yale e muitas outras. Recentemente terminei de ler as memórias do professor Stanford, Michael McFaul, sobre a formulação de políticas no governo Barack Obama. Foi uma leitura difícil, porque McFaul é um entusiasta politicamente correto do tipo mais enfadonho, repetitivo e espersante. Ele acredita em feminismo, mudanças climáticas, paz mundial e democracia. Ele é um fantasista político pronto para investir numa fazenda de raios lunares se tiver a menor oportunidade. Eis um trapalhão bem intencionado, um arquiteto da política de reconfiguração de Obama na Rússia, que vagamente, meio que admitiu ter traduzido mal a palavra reset, configurar, reiniciar, um botão que Hillary Clinton deu de presente ao ministro das Relações Exteriores russo, Sergei Lavrov, em 2009. McFaul tem uma seriedade multicultural tão ofuscante que nunca deveriam ter ensinado a ler ou dado permissão para escrever. A doença interna que lhe aflige pessoas desse tipo já foi descrita por H.L. Mencken como a vontade de acreditar. Como formulador de políticas, McFaul é perigoso em qualquer velocidade. Um simplório inteligente cujo conselho nunca deve ser seguido e cujas prescrições são fatais. McFaul, é claro, detesta o presidente Trump. Provavelmente pelas mesmas razões porque Clary Berlinski o detesta. A saber, por conta da evidente inclinação não intelectual do presidente, a qual se classifica na análise de Clary como analfabetismo, entre aspas. Somos informados de que o presidente não gosta de ler.
A incapacidade de Trump para cargos importantes começa aqui. Precisamente onde começa o autismo da classe dominante. Ah, sim, eu sei que eles leem. Mas na minha experiência, eles não leem com discernimento. Eles são atraídos pelos livros errados. É o intelectualismo permeado de autopiedade, desonestidade e malícia. Pode-se dizer nesse assunto que nossos intelectuais são odiosos porque leem. Nietzsche sabia que havia um problema com intelectuais não há mais de 130 anos. Em Assim Falou Zaratustra, Nietzsche escreveu: mas outro século de leitores, e o próprio espírito cheirará mal. No parágrafo seguinte ele explicava: a permissão para que todos aprendam a ler arruína a longo prazo não apenas a escrita, mas também o pensamento. Muitos poucos são capazes de pensar, de se ater aos fatos, de adiar o julgamento. O caráter é decisivo aqui. O entusiasta imediatamente acredita, se entusiasma e aplaude. Este é McFall e toda a tribo de idiotas úteis da elite. Cobrindo seu flanco e aproveitando ao máximo a sua ingenuidade, esta é a tribo dos gangsters intelectuais, os nihilistas e os odiadores revolucionários. Eu preferiria os instintos iletrados, entre aspas, de Trump ao nihilismo letrado dessas pessoas a qualquer momento. Não que a aversão a Trump pela leitura seja algo para comemorar. Eu entendo as limitações de quem não lê bons livros. Porém, mesmo assim, Trump é melhor do que os literatos da esquerda que o desprezam. Se ele é mau, como sugere Claire Berinsky, então ele é menos mau do que eles. A virtude viril combinada com forte instinto às vezes conta mais do que a razão na vida do homem. Como geralmente acontece, a razão ou se prostitui para justificar a arrogância do ego frágil, ou se humilha diante do fato objetivo motivado por uma abundância de força interior. Esse último caso é relativamente raro hoje em dia. Portanto, é apropriado ter cuidado com os intelectuais, e digo isso como alguém que reverencia a inteligência, que acredita na instrução, mas que está decepcionado com os intelectuais como classe. Tenho visto maldade covarde em demasia em nossos literatos para alimentar quaisquer alusões a seu respeito. É preciso ir mais longe que Nietzsche ao condenar essas pessoas. Conceder instrução aos ímpios é como dar pé de cura a uma hiena. Consiste no que nossas hienas intelectuais fizeram. Ideias falsas são promovidas em toda parte. A nova religião dos intelectuais é o socialismo, e ele está se instalando em todos os lados. Ele devora a semente do milho do futuro. Ele engana e corrompe o público. E assim que obtiverem um controle suficiente do poder, usarão de violência contra qualquer um que os contradiga. Eles não estão interessados no primado da lei. É por isso que a nova religião do socialismo estabeleceu tantos estados totalitários em todo o mundo. Na Rússia, na China, em Cuba, na Coreia do Norte, no Vietnã, na Venezuela, na Nicarágua, em Angola, no Congo e outros mais. As pessoas nesses países não têm direitos. Elas são bens móveis, e seus governantes socialistas sempre se revelam criminosos, assassinos e destruidores, mas todos eles começaram como intelectuais. Percebe para onde estamos indo? Thomas Carlyle certa vez observou que o homem nunca se entrega totalmente à força bruta, mas sempre à grandeza moral. Eis a base para uma fraude, a imposição de uma imitação de grandeza moral, também conhecida como politicamente correto. Assim perdemos contato com a verdadeira grandeza moral. A nova religião dos intelectuais, o socialismo, é uma doutrina que promete nos levar à falência. Financia intelectualmente. Aqueles que têm dúvidas, que discordam da nova doutrina, são imorais. Devem ser ignorados, ou então são rotulados de sexistas, racistas, ou, aqui eu vou usar a palavra nacional-socialistas, né? Não posso usar a palavra que está no livro. Nós mal consideramos o que é racismo ou sexismo foram. Caso fossem algo diferente de um rótulo usado para destruir pessoas que discordam de políticas específicas, seja no direito da família, imigração ou segurança nacional. Um verdadeiro racista não é incomodado por tal rotulagem, e certamente não é destruído por ela. Em vez disso, ela é o seu emblema de honra. Com mais frequência, o rótulo de racista, entre aspas, foi projetado com um conjunto diferente de vítimas em mente, pois é inteiramente possível concluir que, se é favorável a uma imigração restringida e a eliminação do direito ao aborto, entre aspas, devido a um senso superior de moral e prudência, não devido a um desprezo malicioso por mulheres ou estrangeiros. É possível se opor ao divórcio, ao aborto e ao feminismo sem sentir animosidade em relação às mulheres. É possível, de fato, que alguns de nós estejam honestamente preocupados com a sobrevivência de nossa própria espécie e de nosso modo de vida, sob um regime que insiste que as mulheres devem ter carreiras em vez de filhos. Poderíamos admitir que nossos ancestrais, cujos livros de regras jogamos fora, foram sábios e cuidadosos ao preservar costumes que eram sustentáveis? E agora que herdamos o que a prudência e previsão deles obtiveram, chamamos sua prudência de racismo e sua previsão de sexismo. Somos estúpidos? A guerra que realmente está acontecendo no nosso tempo é uma guerra contra nossos ancestrais, contra o Criador. Uma guerra de ingratidão monstruosa, autodestrutiva. Verônica Kamenskaya, uma blogueira de Moscou,
Comentou certa vez o declínio da civilização ocidental e pós-soviética. Ela disse que a civilização cristã geralmente não permitiria o divórcio. Então abrimos uma caixa de Pandora virtual. Assim que o divórcio foi legalizado na França, escreveu Verônica, os homens começaram a se divorciar de suas esposas para se casar com mulheres mais jovens. No início, entre 85% e 90% dos divórcios eram iniciados por homens. A França viveu um baby boom. Então, observou Verônica, a pílula chegou na França em 1969 e o aborto foi legalizado em 1975. Em meados dos anos 80 ocorreu uma mudança drástica. Antes de 1970, a maioria das mulheres francesas, se trabalhassem, eram empregadas como escrituárias ou secretárias sem muita importância, antes do casamento. A partir do final da década de 1960, segundo Verônica, as francesas começaram a adquirir prestígio e ganhar um bom dinheiro, de forma que o casamento deixou de ser a melhor e única solução para os problemas financeiros e sexuais enfrentados pelas mulheres francesas. Nesse momento, dar filhos à luz deixou de ser inevitável. Em 1987, 90% dos divórcios franceses eram iniciados por mulheres. A respeito da estatística, Verônica refletiu: os franceses causaram isso a si mesmos. Eles destruíram a família, que é a mais preciosa de todas as instituições. Por que uma mulher buscaria segurança no casamento quando seu marido poderia descartá-la para se casar com uma esposa mais jovem? Melhor seria para uma mulher, então, se ela tivesse uma carreira em vez de filhos. Verônica não é uma cientista social, mas mesmo assim ela percebe algumas das forças em ação por trás da degeneração europeia. A taxa de natalidade na Europa entrou em colapso. O Estado facilitou esse colapso, com suas leis de divórcio sem culpa. Em consequência, a Europa está em falta de gente. Isso nos leva à beira de uma crise sem precedentes. Para compensar essa falta de gente, a Europa importou milhões de trabalhadores muçulmanos, tanto, na verdade, que a Europa está gradualmente se transformando em algo chamado Eurábia. Aqui encontramos uma transição do sexismo para o racismo. Todos, é claro, já ouviram falar da Constituição dos Estados Unidos. É a lei suprema do país. As primeiras 10 emendas da Constituição são conhecidas como a Carta de Direitos. Os americanos hoje ouvem muito sobre direitos, e muito pouco as medidas práticas necessárias para garantir esses direitos. Muitos americanos esqueceram que você não pode ter uma Constituição a menos que tenha um país. E você não pode ter um país a menos que defenda contra inimigos estrangeiros e domésticos. No fundo, toda a Constituição deve ser interpretada de forma que o direito natural do país, a autodefesa, não seja cancelado por um emaranhado crescente de direitos individuais e das minorias que sufocam as necessidades da defesa nacional. Então aqui estamos nós, lutando com a pergunta: os muçulmanos têm o direito de erguer uma mesquita próxima ao Marco Zero em Manhattan? O direito à liberdade religiosa, supostamente garantido pela Constituição, protege os muçulmanos da discriminação nos Estados Unidos? Eles protegem contra as barreiras de imigração, contra a desconfiança e antipatia da população nativa? Ele permite que eles construam uma mesquita próxima ao próprio lugar onde guerreiros, entre aspas, islâmicos fizeram uma grande ferida no horizonte da maior cidade da América? O que quer que pensemos da Constituição, ela não pode proteger os muçulmanos da inimizade que o Islã gera, onde quer que seu estandarte tenha sido levantado. Na verdade, a Constituição não foi escrita para proteger a nação do Islã ou várias colônias dessa nação plantadas em nosso meio. A Constituição em nenhum lugar diz que os muçulmanos têm direito de vir para os Estados Unidos, construir mesquitas ou estabelecer sua própria cultura como parte de uma coxa de retalhos multicultural celebrada como um novo tipo de nação, que efetivamente nega o que foi a América outrora. Não é por isso que a Constituição foi estabelecida. Conforme afirmado no preâmbulo, nossa Constituição foi estabelecida a fim de formar uma união mais perfeita, estabelecer a justiça, garantir a tranquilidade doméstica, providenciar a defesa comum, promover o bem-estar geral e assegurar as bênçãos da liberdade para nós mesmos e nossa posteridade. Vale a pena repetir a última frase: para nós mesmos e nossa posteridade. Não há nenhuma referência aos muçulmanos, explícita ou implícita. Eles não pertencem à nossa nação. Eles não são nós mesmos a nossa posteridade. Além disso, devemos prestar muita atenção nos objetivos da Constituição. Como é que a presença de milhões de muçulmanos nos Estados Unidos torna uma nação mais perfeita ou assegura a tranquilidade doméstica? Claramente, a presença de uma colônia estrangeira em nosso meio serve para promover desunião e agitação. Como os árabes reagiriam se construíssemos uma igreja cristã em Meca? Sua reação violenta seria imediata e letal. Os muçulmanos são inimigos da América? No momento é inconveniente dizer isso, mas à medida em que os muçulmanos são comunitaristas, eles não são inimigos. Na medida em que levam a sério o Alcorão e seus ensinamentos, sua inimizade é estabelecida por seus próprios preceitos. Se uma pessoa realmente acredita no Alcorão, ela não pode ser americana sem zombar do que os americanos são. É importante dizer mais uma vez: se o muçulmano é apenas um seguidor nominal do profeta, não há nada de mal nele. Ele poderia abandonar sua fé e se tornar americano. Por outro lado, se um muçulmano é um muçulmano a sério, seguindo os ensinamentos do profeta de maneira consistente
e consciente, então ele não pode ser um cidadão dos Estados Unidos de boa fé. Sua lealdade é para com Alá e para com a nação do Islã. Ele não pode servir a dois senhores. Maomé não instruiu seus seguidores a dar a César o que é de César. A fé muçulmana não concorda com essa máxima. Por essa e outras razões, a cultura muçulmana não pode coexistir facilmente com a cultura americana. O Deus adorado pelos muçulmanos é diferente do Deus adorado pelos americanos. É um erro pensar que muçulmanos e americanos podem, no final, viver pacificamente juntos no mesmo país. Tal projeto, se persistir, considerar uma guerra religiosa à nossa posteridade. Poderíamos igualmente escrever um novo preâmbulo para a Constituição, a fim de formar uma desunião mais perfeita, estabelecer o politicamente correto, garantir a desordem doméstica, sabotar a defesa comum, promover o caos geral e assegurar as bênçãos da ditadura militar para nós mesmos e nossa posteridade. Então, pelo menos, nossas palavras se alinhariam melhor com a nossa política. Claro, somos tolos, ingênuos em nosso pensamento, e quase não merecemos nossos ancestrais na medida em que deixamos de considerar a verdadeira situação de nossa posteridade. Poucos têm coragem de apontar o caminho desastroso que estamos seguindo. Os americanos têm o dever de ler a história do Islã. Ali encontrarão uma religião espalhada pela espada, um fanatismo militante que varreu o Império Romano, conquistou a África, a Espanha e os Balcãs. Eis uma guerra que durou séculos, na qual milhões de cristãos foram massacrados e escravizados. Quando exatamente o Islã declarou que sua guerra contra a cristandade havia acabado? Quando os muçulmanos devolveram aquelas terras tomadas dos cristãos? Ainda assim, a doutrina do politicamente correto faria o Ocidente se desculpar com o Islã pelo legado do colonialismo? Dada a história do Islã e a história dos Estados Unidos, apenas um tolo poderia imaginar que o Islã e a América poderiam ser misturados com segurança. Mas hoje esta fórmula inventada e levada adiante pela esquerda política, chamada de multiculturalismo, na verdade, multiculturalismo é meramente uma negação da cultura americana e uma rejeição da noção de que os imigrantes devem se integrar e se tornar americanos. Com relação a isso, a cultura que é representada por todas as culturas não é americana. É tudo menos americana. Seria como dizer que todo mundo na Terra é de fato americano, que cada cultura representa a cultura americana. Se isso for aceito como verdade, então não poderá haver cultura americana e toda a herança real da América será pagada com um único golpe. Se este não é o objetivo daqueles que promovem o multiculturalismo, então eles se abriram para um sério mal-entendido, pois parece que seu projeto é destruir os Estados Unidos da América usando o multiculturalismo como arma para desarmar e desorientar o povo americano, retirando o conceito de nação, substituindo por conceitos que lhe permitirão jogar um jogo de dividir para conquistar. Uma nação é um grupo de pessoas unidas ao longo de gerações por laços culturais e sociais, pela língua e pela história, por valores e costumes comuns. Não pode ser uma amálgama de todos os povos e todas as culturas, com conexões tênues e costumes contrários. Isso não é um país ou uma cultura, mas uma torre de Babel. No entanto, dizem-nos para tornarmos essa torre de Babel e assim perder a nossa identidade nacional única, ao mesmo tempo em que engendramos uma guerra civil. Essa doutrina erradicaria totalmente a América, deixando nada além de uma paisagem de crateras. Permitir que milhões de muçulmanos entrem nos Estados Unidos e dizer que são americanos é uma espécie de insanidade, a menos que sejam muçulmanos nominais. Se um muçulmano quer se tornar americano, é evidente que ele deve abandonar sua religião em um sentido fundamental. Ou então podemos desistir de nosso país, pois ele não pode acreditar no Islã enquanto faz um juramento sincero à fidelidade à Constituição, pois o profeta Maomé não teria aprovado a Constituição dos Estados Unidos. Ele teria pedido por sua anulação e pela criação do califado. E muitos de seus seguidores hoje em dia entenderiam isso. Do lado americano, é claro que os pais fundadores não estabeleceram este país como um lugar para os seguidores de Maomé colonizar e subverter. Essa não era a intenção deles. Nem olhariam com bons olhos para os descendentes que interpretam a Constituição como um instrumento para a proteção de uma colônia islâmica ali nos Estados Unidos. Eles considerariam qualquer interpretação assim incrivelmente estúpida, pertencente a alguma nova espécie de idiota americano. Como pode já estar imediatamente evidente aos mais inteligentes, é uma inversão imaginar que uma Constituição vem primeiro e uma nação vem em segundo lugar, como se a nação fosse criada para a Constituição em vez da Constituição para a nação. Com esse erro vem a ideia de que os direitos individuais superam a existência nacional, de modo que podemos alargar o conceito de direitos, mesmo que esse conceito leve a um desmantelamento geral da existência nacional. Não há direito legítimo que, com efeito, desintegre a nação que o observe, pois seria absurdo propor princípios políticos que prestagiam a destruição daqueles que os defendem. Como seria absurdo propor leis que acabarão levando à negação de toda a lei. Não só o indivíduo tem direito à legítima defesa, mas também a nação tem direito de legítima defesa. Pois se não houvesse nação, não poderia haver nenhuma unidade para organizar a defesa efetiva do indivíduo. Além disso, não devemos fingir que o suicídio nacional é de alguma forma um ideal iluminado.
Não é nada desse tipo. E aqueles que desprezam o Estado-nação não são progressistas, mas sim seguem um caminho que leva de volta à Idade das Trevas. Patriotismo nacional não é sinônimo de racismo ou coletivismo. Amor à América não significa ódio contra muçulmanos ou uma campanha para denegri-los. Tal amor, devidamente considerado, reconhece diferenças irreconciliáveis entre as leis estabelecidas pelo profeta Maomé e as leis estabelecidas por nossos pais fundadores. As duas coisas não podem coexistir numa única nação, abaixo de Deus. Pois as concepções muçulmana e cristã de Deus estão em desacordo, assim como o nosso conceito de lei. Uma criança pode ver isso e, mesmo assim, as nossas autoridades politicamente corretas não reconhecem nenhum problema. Se alguém censurar o Estado-nação por ser a principal causa de guerra, deveria considerar que as guerras existem desde o início da história humana e ocorreram entre cidades-estado, tribos, clãs e impérios. É um erro culpar os Estados-nação pela guerra. A guerra faz parte da condição humana. Os homens lutarão uns com os outros, estejam ou não organizados sob Estados-nação ou sob barões feudais. É uma fruição de todos os estados em todas as épocas, não a prerrogativa do Estado-nação. Mas será que não evoluímos? Não deveríamos desistir do nosso nacionalismo mesquinho? Não somos todos simplesmente cidadãos do mundo? Se abraçarmos os muçulmanos, certamente a paz virá. Somos todos seres humanos e a tolerância prevalecerá se dermos o tom. Portanto, dizem os progressistas, precisamos abraçar a unidade da humanidade. É a única alternativa à guerra destrutiva. Pergunte a si mesmo, por que a América é negado o direito de defender as suas fronteiras, sua cultura, o seu próprio marco de seu luto? Isso é, o marco zero? Por que a esquerda sonha com um mundo sem nações, onde a própria guerra tenha sido erradicada? Esse sonho é uma ilusão de tolos e loucos. É uma desculpa para travar um tipo de guerra muito mais terrível, uma guerra contra a própria civilização. Na verdade, nunca haverá um mundo sem guerra, assim como nunca haverá um mundo sem pobreza ou morte. Fazer guerra contra a guerra é apenas um pretexto para buscar poder pelo poder. Para quem quer o poder total, os Estados Unidos representam uma barreira que deve ser derrubada, pois impedem todos os lunáticos revolucionários que sonham um admirável mundo novo. Aqui uma referência ao livro do Aldous Huxley, Brave New World. Voltando para o livro. Sim, a América está no caminho de grande comunidade socialista da humanidade. Um bloco de açougueiro e um matadouro. Aqui vemos que tipo de arma é multiculturalismo e o que ela pretende alcançar. Nesse contexto, o Islã serve apenas como quebra-gelo da revolução. Uma arma empregada contra nós pela esquerda revolucionária. Tem direitos? Não. Um inimigo tem direitos apenas no que diz respeito às regras da guerra acordada. O leitor americano deveria se perguntar, no final das contas, o que aconteceria se o Islã ou o comunismo ganhassem na América? E se o Islã assumisse o controle? E se um regime comunista chegasse ao poder? Nesse caso, não seria justo descrever a América como um país ocupado por um inimigo interno? Como é então que toleramos a aberta subversão de nosso país? Como é então que somos incapazes de chamar nossos inimigos pelo nome, exceto os que escondem em cavernas distantes? Não temos o direito de reconhecer aqueles que estão contra nós? Ou já estamos subjugados? O leitor pode ver com bastante clareza que todas as questões, desde o divórcio e o aborto, a imigração e o terrorismo, estão interligadas. O que nossos ancestrais aceitavam como sábio e prudente, nós descartamos como sexismo e racismo. Portanto, abraçamos o feminismo em detrimento de nossa taxa de natalidade, e abraçamos o multiculturalismo em detrimento de nossa segurança nacional. Tanto feminismo quanto multiculturalismo caberia exatamente no mesmo título, suicídio coletivo. No fundo, os argumentos a favor do suicídio coletivo são argumentos hedonistas, pois é o hedonismo que leva o homem a se divorciar de sua esposa e a esposa escolher uma carreira. É o hedonismo que adota a pílula e o aborto. É o hedonista rejeitar os filhos em favor de uma carreira e postular-se como um princípio e o fim da existência. É o hedonismo que suscita o multiculturalismo, visto que estamos muito ocupados fazendo compras e nos divertindo para perceber que temos inimigos. É como Nietzsche predisse, um pântano raso sobre o qual ecoa o refrão: tudo é vazio, tudo é tudo é passado. Bom, sobre esse primeiro capítulo, as impressões que eu tive, primeiro eu acho que ele escreve muito bem, o Jeffrey Nyquist, e também eu percebi uma linguagem meio ácida dele, né? Acho que até para os leitores mais de direita, mais conservadores aqui no Brasil, a gente conseguiu perceber que ele consegue ser bem taxativo e bem ácido em alguns aspectos, né? Então é o tipo de livro que, com certeza, se um esquerdista ler, ele vai ter um surto, né? Vai ter um ataque aí do coração, provavelmente, porque a linguagem é bem ríspida sobre certos assuntos, mas ele não deixa de falar a verdade, né? Porque vocês vejam bem, o que nós vivemos hoje, o que está acontecendo com o Ocidente, né? Primeiro ele deixa bem explícito uma questão aí sobre os intelectuais, o que está acontecendo nas nossas universidades, principalmente aqui no Brasil, né? Se pegar pelo menos os últimos 60 anos, o que houve aí
com nossas universidades, principalmente nos cursos de humanas. Isso seja ela particular ou pública, mas nas públicas muito mais, né? Não é uma simples doutrinação, mas é uma proibição do pensamento conservador ou anticomunista. Isso aí já está muito forte lá nos Estados Unidos. Aliás, nos Estados Unidos foi basicamente onde a gente pode dizer que floresceu o ovo da serpente da escola de Frankfurt, onde a gente pode dizer que é o marxismo cultural, né? Ou melhor se dizendo, a evolução do marxismo cultural, que isso começou lá com o Antônio Gramsci. E essa questão dessa intelectualidade marxista nas universidades, isso já foi muito exposto pelo professor Olavo de Carvalho desde a década de 90. Expôs isso aí com a trilogia da Nova Era Revolução Cultural, Imbecil Coletivo e O Jardim das Aflições. O Imbecil Coletivo, principalmente, é um livro que ele realmente também era muito ácido, né? Só que são estilos diferentes, né? Eu percebi. Tanto do professor Olavo quanto do Jeffrey Nyquist. Mas também é um livro bastante ácido e fez os esquerdistas da época terem um ataque, né? Tiveram um surto. Como assim? O Olavo está falando das vacas sagradas da esquerda, né? Então, assim, eu acho que isso aí é um movimento, na verdade, não é nem o que eu acho, é a realidade. Isso é um movimento que está acontecendo no mundo inteiro, né? Principalmente no Ocidente. Pega as universidades aí, França, Alemanha, Estados Unidos, Brasil, Canadá, Espanha, Portugal. Basicamente virou um domínio aí totalmente marxista. O aluno entra lá, uma coisa e sai outra, né? Infelizmente isso não está restrito aos cursos de humanas, mas humanas é onde mais prevalece isso. E no decorrer ele fala sobre outras coisas, né, que estão sendo liberadas aí no Ocidente, como o aborto, por exemplo, né? E basicamente se você fala contra o aborto hoje, você é taxado de tudo que não presta, né? Você é taxado de tudo de ruim que existe no mundo. Quer dizer, você é obrigado a renunciar aos seus princípios, a toda a sua tradição, a tudo que é certo, né, para você apoiar o erro. Por quê? Porque eles dizem que isso não é erro. Se vocês forem ver bem o que aconteceu semana passada, que repercutiu bastante, um professor, numa escola, se não me engano, lá em Roraima, de professor de geografia, quer dizer, eu me recuso a chamar isso de professor, né, mas dizendo para o aluno que roubar não é crime, né, que roubar é trabalho. E o aluno falou, não, mas isso não é certo. Ele falou, não, mas quem disse que isso é certo? Isso nada mais é do que a relativização das coisas, né, o relativismo, que é justamente fruto também da escola de Frankfurt, da dialética negativa, da teoria crítica e tudo mais. Ou seja, você realmente inverte os valores. E isso está acontecendo de maneira generalizada com tudo, basicamente. Ou seja, tudo que era considerado errado hoje é certo, tudo que antes era certo hoje é errado. A gente vê também isso acontecendo muito com a beleza, né? Com a arte. Aquela coisa, eles transformam o bonito em feio e o feio em bonito. Aquela coisa, um monte de rabisco, eles chamam isso de arte. Uma privada, eles chamam de arte, né? Agora a arte realmente clássica, isso para eles é... Eu não vou nem falar a palavra aqui, né? Senão é capaz do YouTube censurar. Mas para eles é uma coisa muito ruim, né? Enfim. Então é isso que acontece, né? É a destruição do Ocidente e dos seus valores. Destruição da cultura judaico-cristã. Isso aí está acontecendo em peso, em várias áreas aí, né? E quem quer que diga algo contra isso é taxado aí de... Novamente não vou falar a palavra, mas provavelmente vocês sabem o que eu quero dizer, né? Eles falam não passarão, né? Enfim. Então é o que está acontecendo. Isso aí é uma coisa meio óbvia, né? Talvez esse primeiro capítulo aí, mesmo que essa linguagem ácida choque, inclusive parte da direita, não é novidade para ninguém. Isso aí é uma coisa que está nítida nos nossos olhos. E o politicamente correto realmente reprime a nossa visão, o nosso pensamento. A gente não pode falar nada, a gente não pode questionar, né? Isso aí está muito nítido. Vejam o que o YouTube faz. Nossos vídeos, né? Tudo que a gente fala aqui tem que tomar muito cuidado, senão eles censuram, eles cortam, né? E muita gente diz, não, mas é uma empresa privada, então eles podem fazer isso. Mas veja bem, como dizem lá no programa Pingo dos Is na Jovem Pan, as redes sociais viraram nova praça pública, por mais que seja uma empresa privada. A gente pode dizer que a internet ela é uma coisa que não é bem privada, né? Ela está, enfim, de certa forma, para todo mundo, é uma coisa pública. Ou seja, você vai lá, posta, escreve, fala o que você quiser. Você não pode ser censurado por isso, pelo menos não deveria, né? É claro, se alguém comete um crime, evidentemente que essa pessoa deve ser punida, ela tem que sofrer as consequências, mas ela não pode sofrer a repressão, ela não pode sofrer essa censura que vem sofrendo, né? Certos temas aí que são considerados sensíveis não podem sequer ser discutidos, né? Isso é errado. E mesmo dentro de uma visão libertária, muitos vão dizer que isso é utilitarismo ou gradualismo,
o Estado deveria justamente agir nesse sentido para garantir a liberdade, né? E no caso aqui, quem tem que ser responsabilizado caso ocorra um crime ou coisa do tipo, evidentemente que não são as plataformas, mas sim quem cometeu esse crime. Então vocês vejam, realmente eu tenho a impressão que todas essas empresas, essas big techs, elas estão em conluio mesmo com essa tentativa de supressão das liberdades, com essa tentativa de impor o politicamente correto igual abaixo das pessoas, né? Ou seja, tudo o que você fala, você é taxado de alguma coisa, né? Enfim, a gente viu polêmicas recentes aí, cultura do cancelamento, né? Agora cancelam tudo. Qualquer coisa que você fala, você está sendo cancelado. Isso nada mais é do que assassinato de reputação, né? Para desqualificar a pessoa, colocá-la para fora do debate. Ou seja, você sequer pode discutir sobre esse assunto. Entendem? Então isso é muito complicado. E agora a parte que eu realmente achei mais ácida é sobre essa questão da islamização do Ocidente. Isso não é preconceito, isso não é discriminação, isso não é uma bobagem, isso é um fato. Isso está acontecendo, né? E vocês podem ver, principalmente esses grupos mais radicais, eles realmente são anti-americanos, são contra o Ocidente. Eles realmente têm essa postura de perseguir cristãos, judeus, até mesmo ateus, né? Qualquer pessoa que eles julguem como infiéis. Isso não está certo. Então vocês vejam, como diz no livro, é impossível que você sirva dois senhores ao mesmo tempo. Então realmente são culturas diferentes, né? Não tem como você colocar duas coisas completamente opostas para viverem harmoniosamente ao mesmo tempo, porque isso vai dar conflito, evidentemente. Então é uma questão cultural, é aquela coisa. Claro que eles têm todo o direito de ir morar onde eles quiserem, desde que eles não queiram impor a vontade deles sobre os outros, não queiram trazer uma cultura externa incompatível com a cultura daquele local e tentar sobrepor ela àquela cultura já existente. Isso é errado. Não apenas isso é errado, como isso não dá certo. Isso dá conflito de alguma forma ou de outra. E realmente, vocês podem perceber, a cultura judaico-cristã, a cultura ocidental de modo geral, nós somos pacíficos. Nós aceitamos, nós conseguimos conviver com um multiculturalismo, pelo menos até que ele não venha tentar sobrepor a cultura local, né? Não tente impor aquilo sobre os outros. Aqui no Brasil tem bastante disso, a gente vê uma cultura muito diversificada, de norte a sul, de leste a oeste. Cada estado tem sua particularidade, sabe? No sul você tem uma cultura, no nordeste você tem outra, no norte você tem outra, e de certa forma você consegue aglutinar tudo em cidades como São Paulo, por exemplo, e todos vivem harmoniosamente, todos vivem bem, todos aceitam isso, né? E aqui a cultura em vários sentidos, seria uma cultura musical, uma cultura teatral, uma cultura literária, uma cultura gastronômica também, né? As comidas aqui no Brasil são maravilhosas, sabe? Você pode pegar comida de qualquer parte do Brasil que eu acho que deixa qualquer gringo encantado de tão boa que é. Eu particularmente gosto, né? Enfim, então vocês veem que aqui é possível ter essa convivência com vários povos diferentes, várias culturas diferentes. Por quê? Porque nenhuma tenta sobrevalecer sobre a outra, nenhuma tenta impor ou destruir a outra, ou substituir, sabe? Isso é uma coisa maravilhosa, é uma convivência diversificada em harmonia. Claro que dentro dessas culturas tem gente que vai gostar mais de uma de outra, tem gente que de repente não vai gostar de uma cultura específica, né? Eu, por exemplo, eu gosto de rock and roll, não gosto de músicas brasileiras em geral. Não gosto de axé, não gosto de samba, não gosto de sertanejo, né? Não gosto de MPB, isso é praticamente um pecado aqui no Brasil se você falar uma coisa dessa, mas eu não gosto, vou fazer o quê? Gosto é gosto, cada um tem o seu, não posso ser obrigado a gostar, né? Entretanto, é claro que eu não posso agredir quem tem um gosto diferente do meu. Isso é errado, né? Isso é tentar querer sobrepor o meu gosto sobre os outros. Não adianta. Quem gosta de uma coisa vai gostar, quem gosta de outra vai gostar de outra, sabe? E tem que respeitar. Agora vocês percebem, quando alguém tenta vir de fora, tenta levar ao extremo aquilo que sua cartilha ideológica ou religiosa diz, e tenta impor aquilo sobre aquilo que você já tem como sua fé, ou sua doutrina, ou sua cultura mesmo, isso está errado. Isso não tem como dar certo. Entendem? Agora, se a outra pessoa vem e quer conviver pacificamente, sem querer impor a fé dela, a cultura dela, ótimo, maravilha, sabe? Quando duas pessoas se respeitam, elas só tem a agregar uma vida da outra. Agora, quando já vem com essa senha revolucionária, digamos assim, não tem como dar certo, sabe? E realmente o que a gente sente é que o mundo hoje ele tá uma coisa vazia. Se reduziu ao nada, né? Se cumpriu aquilo que Karl Marx já dizia, né? Sobre como a gente pode dizer que a pré-teoria crítica, né? A crítica radical de tudo quanto existe. Isso aí foi muito bem trabalhado justamente pela escola de Frankfurt, com a questão aí da dialética negativa,
né? A crítica pela pura crítica, a crítica pela destruição. Mas o que você vai substituir por aquilo que você quer destruir? Nem eles sabem, né? Nem eles sabem. Vocês podem ver que o movimento é revolucionário, em especial o movimento comunista, marxista, eles trocam de ideologia mais do que trocam de cueca, né? Por isso que é errado chamar de ideologia, né? Aquilo ali é um movimento com várias correntes ideológicas. E é comum, inclusive, que você veja aí comunistas apoiando capitalistas quando convém e vice-versa, né? Esse negócio aí que vocês veem recentemente aí da moça lá da Magazine Luiza, né? Ela falou que é socialista. E assim, vocês viram gente se surpreendendo com isso, mas não tem surpresa nenhuma. Sabe, o capitalismo ele não tem lado, ele não é de esquerda ou de direita. Sabe, a China é comunista e é totalmente capitalista ao mesmo tempo, né? Como é que pode um negócio desse? É porque é possível, né? Aqui não se trata de uma ideologia, mas digamos que de um sistema de financeiro, digamos assim, né? Então acaba um casando com o outro, né? Aliás, muitos capitalistas financiaram movimentos comunistas aí desde o século XIX. Isso aí é evidente. Então não tem surpresa, sabe? Não tem surpresa nenhuma. Mas é isso, em resumo, o que eu posso dizer sobre esse capítulo é que ele consegue expressar muito bem o que está acontecendo com o mundo nesses sentidos revolucionários, né? E é isso aí, espero que o YouTube não censure o vídeo, nenhum dos vídeos que eu postar aqui, na verdade não é vídeo, né, são audiobooks. Eu nunca sofri censura do YouTube, aliás, um tempo atrás eu gravava meus vídeos tocando e de certa forma já tomei gancho sim do YouTube, né? Por causa de direitos autorais de música, como se eu estivesse querendo monetizar em cima, mas eu nunca quis ganhar dinheiro em cima disso, eu só tava querendo gravar tocando. Qual o problema disso, né? Mas enfim, vocês veem como realmente as Big Techs elas vêm com uma fúria pra cima da gente, né? Então infelizmente tem que seguir direitinho as diretrizes deles, senão a gente acaba caindo, né? Mas é isso, pessoal, espero que tenham gostado. Em breve eu vou postar os próximos capítulos, também fazendo uma análise brevemente aí após a leitura. E quem puder, por favor, ajude com o Pix, tá? Aqui não é malandragem, eu não vou gravar vídeo aí pra querer ganhar dinheiro em cima dos outros, tá? Aliás, não é errado ganhar dinheiro. Se eu tô fazendo isso, em parte eu quero ganhar dinheiro sim. Isso não é errado. Eu não tô fazendo sacanagem com ninguém, sabe? Eu vejo muita gente aí com medo, né? Infelizmente implantaram essa cultura na cabeça dos outros que é errado ganhar dinheiro. Não é errado, sabe? Então quem puder, por favor, ajude aí com qualquer valor, até porque esses valores eu vou realmente usar para comprar mais livros e trazer aqui pro canal. O intuito principal aqui é difundir cultura, ajudar pessoas aí que não têm hábito de ler e expandir, né, esse universo literário aí através dos audiobooks, trazer conhecimento para as pessoas, tá certo? Até a próxima, pessoal.